Olá, boa noite. Na semana passada, a Câmara Municipal de Natal aprovou em primeira votação o projeto do Passe Livre. O projeto institui a gratuidade para estudante no serviço de transporte público coletivo em Natal e a lei ainda precisa ser votada mais uma vez pelo Parlamento Municipal e ser sancionada pelo prefeito. Mesmo assim, foi uma vitória para os estudantes apoiadores do Passe Livre. O assunto gera divergências de opinião que vão estar no centro de debate de hoje no Grandes Temas. Para o programa, eu conto com a presença de Rubens Ramos, professor do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele é pós-doutor em Economia do Transporte pela Universidade de Lyon. Nilson Queiroga, engenheiro civil, especialista em planejamento e gerência de transportes. Ele atuou como consultor técnico do Saturne, que é o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Natal. E Altanir Borges, integrante do movimento Altanir Moraes, integrante do movimento Passe Livre, estudante do curso de graduação em Ciências Sociais da UFRN. E, lamentavelmente, a Prefeitura de Natal foi convidada através da Secretaria de Mobilidade, mas preferiu não dialogar sobre o tema. Enquanto eu for apresentador deste programa, toda autoridade que se omitir de participar, nós deixaremos a cadeira vazia. Sejam bem-vindos e obrigado por terem aceito o nosso convite. Para participar do programa, o telespectador pode e deve enviar um e-mail para o endereço grandestemas.tvu@gmail.com. Você manda sua pergunta e participa do nosso programa. Professor Nilson Queiroga, boa noite. Boa noite. Como o senhor analisa o Passe Livre? Essa vitória inicial do Passe Livre? Olha, é o caminhar para a abertura do subsídio, né? O setor de transporte, há mais de uma década, clama pela vinda do subsídio externo para o transporte. Infelizmente, até o presente, não fomos ouvidos, né? Isso de uma forma nacional. E o transporte hoje ele é custeado tão somente pela tarifa, aquele que paga a passagem. E esses custos crescentes, né, dos insumos que compõem o setor de transporte, a gente está vendo aí o clamor, né, nacional, começou pelos estudantes, mas foi um clamor, exigindo um transporte com melhor qualidade e, por outro lado, a modicidade das tarifas, né? Então, na hora que se investe mais na qualidade, isso gera um impacto para o lado tarifário. E, na verdade, isso só vai se encontrar, né, um resultado satisfatório para quem usa o transporte, para quem opera, com a introdução do subsídio. O Passe Livre, ele tem que ser subsidiado, porque o setor não suporta mais os subsídios virem por conta de quem está pagando a tarifa inteira. Isso é uma injustiça social, né? E nós esperamos que com esse clarear do movimento Passe Livre, o nosso país, não só a nossa cidade, realmente entenda que o transporte tem que ser subsidiado para bancar o Passe Livre e outras gratuidades que o usuário quem paga tudo isso hoje em dia. Ok. Professor Rubens Ramos, como o senhor analisa, vou repetir a pergunta, como o senhor analisa esse movimento, do ponto de vista da democracia, do ponto de vista da acessibilidade ao transporte, como é que o senhor analisa essa questão? Bom dia, boa noite a todos. Inicialmente dizer que o Nilson colocou um ponto fundamental, vai corrigir uma injustiça enorme que existe no transporte hoje, que é o usuário que paga a passagem inteira, está pagando hoje a meia passagem do estudante. Não havia um certo cinismo nosso da sociedade em não ver que temos que nós todos, a cidade, financiarmos a passagem do estudante, seja ela meia ou gratuidade. No caso, agora, a gratuidade. Então, corrige uma injustiça histórica de, sabe-se lá, o quê? 100 anos, sei lá. Segundo, acho que, só para situar, dá um salto, digamos assim, para o presente em termos de políticas de transporte
no mundo, na cidade de hoje, Natal, criando pela primeira vez um subsídio claro que vai financiar o sistema de transporte através de financiar a passagem dos estudantes com esse projeto. Então, do ponto de vista mais amplo, Natal agora começa a entrar no que o mundo já fez há 50 anos atrás. Demoramos um pouco, mas chegamos lá, né? Quem sabe que começa agora a recuperar o tempo perdido. Do ponto de vista da questão democrática da cidade, na verdade, o passe livre para o jovem tem uma implicação enorme, eu acho, né? Vai dar ao jovem a mobilidade total sobre a cidade e vai permitir que ele possa sentir dono da cidade, que é uma coisa que é muito buscada na Europa, em termos que o jovem se sinta o dono da sua cidade, que circule por ela. Vivendo a sua cidade. Viva a sua cidade de modo intenso, né? E até combatendo aquele processo de criação de guetos, né? De pessoas que ficam na periferia ou em bairros mais pobres, que não têm como se deslocar, e ficam ali e são vítimas, né, da violência, das drogas, do crack, etc. Então, esse processo vai criar uma dinâmica totalmente nova em termos sociais, que é essa mobilidade plena dos jovens no transporte, na cidade, na sua cidade. E também pode permitir coisas como um uso mais eficiente das coisas públicas, né? Então, a criação de instalações esportivas em lugares diversos, já que o acesso pelo transporte para os jovens será gratuito, não será um impedimento a um jovem ir a lugares diferentes, em vez de criar em todos os lugares a mesma coisa, ter uma eficiência da cidade melhor. Então, a meu ver, é uma resposta também política, né, a um movimento social, isso é evidente. Então, por meios meio tortos, mas o fato é que o efeito final é de um avanço enorme em termos de projeto de cidade, projeto de política pública e do transporte público em particular. Eu acho que terá um impacto muito grande na juventude, em muitos aspectos, né? Em particular, eu acho, no fundo, talvez vai ajudar a dar uma maior coesão social à cidade. Vai permitir que as pessoas possam circular pela cidade, né? Pela sua cidade. Eu estive na Zona Norte outro dia e achei curioso como o pessoal de lá se diz morar na Zona Norte. Não mora em Natal. Não é em Natal. Eu falei, poxa, eu moro do outro lado do Rio, mas não digo que moro na Zona Sul, ou Zona Leste, ou Zona Oeste. Moro em Natal. E é muito comum esse sentimento de que mora na Zona Norte, como se não morasse em Natal, fosse fora, né? Então, essa mobilidade, desculpa, vai talvez contribuir para retornar esse processo de... A Zona Norte não é Zona Norte, é Natal. Criar uma sensação de natalidade, digamos Exatamente, assim, né? Um sentimento de natalismo, né? Do senso de cidade. Né? Onde o transporte é a peça fundamental de fluxo das pessoas. Porque passa a funcionar como um processo de exclusão. Não, é Zona Norte. Exato, é lá, é longe, é do lado do rio. Do outro lado. Do outro lado. Né? O rio nos separa e eles que fiquem para lá. Exato. Né? Altanir Moraes. A prefeitura foi convidada, e eu queria até que, por favor, mostrasse normalmente aqui a cadeira vazia da prefeitura, mas que se recusou a comparecer a este ambiente de sociedade civil, que esse programa, desde que eu assumi, eu tive o cuidado de transformá-lo num ambiente de sociedade civil, um debate democrático, né, aberto, maduro. A prefeitura negou-se a participar desse debate, silenciou diante de afirmativas que estão sendo francamente favoráveis ao passe livre, né? Você foi um dos líderes, ou pelo menos uma pessoas que movimentou-se bastante em favor do passe livre. Como é que você interpreta a omissão da prefeitura? Primeiro, boa noite a todos. Nós compreendemos que, primeiro, nós do MPL não construímos essa política de líderes. Nós achamos que todas aquelas pessoas que foram às ruas, elas são líderes, são os verdadeiros líderes, porque elas se manifestaram de forma autônoma e horizontal para reivindicar esse direito. Nós entendemos, a princípio, que o passe livre estudantil ele é apenas uma etapa de um grande processo de acesso por qual a nossa cidade, o nosso país pode estar passando, um verdadeiro processo de transformação. Como o professor Rubens bem colocou, na Europa você já tem essa perspectiva de garantir às pessoas o direito à cidade. O que é o direito à cidade? Você tem cidades que se desenvolveram. Com esse desenvolvimento, as cidades cresceram. Então, algumas coisas ficaram distantes e o carro ele surgiu como alternativa para resolver esses problemas. E em outros países você teve essa inversão, como o professor colocou, há 50 anos atrás. O Brasil, infelizmente, né, o movimento Passe Livre existe desde 2004, reivindicando essa pauta do passe livre.
O Brasil vem agora entrar numa nova modalidade de garantir o acesso. Primeiro, o passe livre, na perspectiva de crescer. Amanhã nós queremos a tarifa zero. Nós queremos que todo trabalhador, toda dona de casa, todo desempregado, que todo mundo que constitui a cidade tenha o direito a ela, que esse direito é negado. E acerca da participação dos entes públicos, principalmente da prefeitura, da atual gestão, né, que a cidade bem conhece, essa atual gestão já esteve em outros momentos, e nesses momentos essa atual gestão do prefeito Carlos Eduardo e da secretária Alexina Santos, né, você teve sempre uma rejeição em tratar esse tema do transporte. Por quê? Qual a alegação que eles davam? Primeiro que nós achamos que existe uma relação obscura, histórica, entre o sindicato das empresas de transporte urbano da cidade, né, que o transporte em Natal não é público, nunca foi público, isso é uma lenda, o transporte é privado, né, ele é gerido por empresas privadas. Essas empresas privadas se aglomeram num sindicato onde elas definem tudo da cidade, tarifa, quantidade de transportes, inclusive. É importante relatar que agora, nesse exato momento, existe uma redução de frota, né, como uma forma de atacar a população devido a eles não terem conseguido implementar o aumento. E o prefeito Carlos Eduardo ele tem compromissos a honrar com aqueles que contribuíram para o financiamento da sua campanha, né? Então, você não vê uma disponibilidade do poder público em estar tratando. Alguns anos atrás, hoje, se discute um processo de licitação, né, de pensar novos empresários para ocupar os sistemas ou manter esses que estão. Mas antes nem esse debate tinha, porque essas empresas elas operam até hoje por concessões liminares judiciais que elas ganham na justiça, né, com uma relação também que nós achamos que é um pouco obscura, que não está clara, né, porque nós não entendemos como o Poder Judiciário permite concessões de 7, 15 anos a empresários, sem nenhum precedente do poder público, e nós achamos o seguinte, que a Prefeitura ela tenta se omitir dessa responsabilidade. Ela nunca quis vender a passagem, ela nunca quis determinar as linhas, ela nunca quis determinar o contingente. Hoje nós temos um absurdo. Na verdade, a Prefeitura não manda nada, entregou e estamos conversando. Entregou o Seturno em troca de favores, isso é a maior verdade, entregou ao Seturno em forma de favores. Augusto Maranhão, um hierárquica do ramo empresarial, uma verdadeira oligarquia do ramo empresarial, não só em Natal, mas em vários estados. Inclusive, esse mesmo grupo que disputa aqui em Natal, que manda em Natal no transporte, está disputando outras cidades do estado, de outros estados. E o que nós entendemos é que, devido à pressão popular, devido a manifestações na rua, devido à perspectiva de você ter a cidade em pleno caos social, porque as pessoas não aguentam mais andar em ônibus que parecem mais sardinhas, a prefeitura ela se sentiu pressionada. A primeiro momento, ela mandou um projeto de licitação de transporte para a Câmara, querendo passar por cima de tudo e de todos. Esse projeto foi derrubado, a Prefeitura teve que rever sua postura, mas mesmo assim não aparece publicamente, não põe as caras a bater, e nós entendemos que seria sim importante ter alguém aqui da Prefeitura, de preferência a Alexina, que ela é responsável da pasta, né, da Secretaria de Mobilidade Urbana da cidade, mas que infelizmente até a gente conseguir romper esse estreitamento político que existe entre o poder público e os empresários, não só do ramo do transporte, mas com os outros empresários. São vários escândalos, Operação Impacto e várias coisas onde os políticos eles se atrelam no setor empresarial e esquecem um pouco da população. Mas nós acreditamos, nós do Movimento Passe Livre, acreditamos que a população na rua está ressurgindo essa nova pauta democrática. Uma pauta que não precisa de intermediários, não precisa de interlocutores. É a própria população se fazendo ser ouvida por aqueles que acham que a representam. Aldenir, veja bem, no seu histórico, eu acho que você não foi nas origens do problema e na causa. Eu posso ir porque não só vivenciei, estudei, né, professor aqui também, e não sei se nem nessa época, eu acho que você era bem jovem, talvez por isso que você não abordou aqui o começo da crise do problema. Com o advento da nova Constituição, né, o que aconteceu no setor... 88. 88, né? Até então, havia uma empresa brasileira de transporte urbano. EBTU. EBTU, né? Empresa que tinha um corpo técnico atuante em todo o país, né, para fazer pesquisas, projetos, né? Aqui nós tivemos vários projetos e eu participei de um projeto brilhante. Qual né, foi? Do gás natural, onde Natal... Inovador, inclusive.
o primeiro ônibus foi para a empresa que eu trabalhava, Cidade do Sol. Eu lembro desse Por projeto, sinal, do empresário Augusto Maranhão, que ele aqui acusando. Veja como Augusto Maranhão, ele é Pessoa ousado, boa. inteligente, investiu com recursos próprios num programa desse da EBTU do governo federal que ia transformar toda a frota de gás natural nas cidades litorâneas. E Natal foi o primeiro ônibus veio para a empresa de Augusto Maranhão, que ainda está esse empresário. Acreditou e, por sinal, eu com ele, debatemos esse programa de Brasil, todo o Brasil, lá na Avenida Paulista, Manaus, Rio de Janeiro, Brasília, Feira de Santana, Recife. Mas, infelizmente, as outras partes, o governo federal, a Petrobras e outros entes públicos não fizeram a parte, o projeto afundou. Mas o que eu quero dizer aqui, nessa crise do Qual transporte... seria a parte desses entes públicos? Qual seria a parte deles? Nesse programa do gás natural? Sim. Olha, a Petrobras passou de 84 veio o primeiro ônibus. Até 87 ela não cobrava o gás. O gás vinha de Gramoré, Guamaré, numa carreta, né, de cilindros, abastecia um ônibus da Cidade do Sol, um da Guanabara e um da Transflor, até então. É um projeto embrionário, né? E perguntava-se quanto seria esse preço do gás natural para o transporte. Todos diziam, prefeito, aqui, que ia baratear a tarifa, não era nem só a questão ambiental. E ficou-se na expectativa. Bem, quando entrou na linha de produção, o custo do combustível, gás natural, ficou mais caro do que o óleo diesel. Como se explica? Aí é onde está entendendo? O rendimento do gás natural comparado, um normal metro cúbico, comparado com 1 litro de óleo diesel, ele chegava a 90% de rendimento. Né? Então, diante disso, a Petrobras atrelou o preço ao óleo diesel. Ora, se o gás que os ônibus abasteciam era à noite, né, na madrugada, que era queimado, não podia ser armazenado. Esse gás é né? jogado fora. E às vezes Aí, ser perdido. é jogado fora. Quer dizer, É jogado fora ainda, queimado. É queimado. Está entendendo? Então, atrelaram ao barril de petróleo, ao diesel, É. e botaram numa equação que o custo, quando transformado isso na produção do transporte, tornou-se mais caro. Nós dissemos isso lá na Avenida Paulista, Augusto Maranhão, Com que graves você aí repercussões da acusou. economia e tudo, né? A No estado, Mercedes-Benz Que tem o passou a gás. cobrar o ônibus a gás mais caro do que o ônibus a diesel. Não, porque a linha de produção ainda não chegou, não sei o quê. Está aqui, ó, sua nota fiscal. Mostramos lá no debate na Avenida Paulista, Augusto Maranhão, ao diretor lá da Mercedes-Benz. Né? Então, enfim, o ônibus encareceu. A Mercedes-Benz não resolveu um problema técnico, que era a autonomia para um ônibus rodar o dia Sim, todo, os isso, cilindros, né? Tinha que passar por um A processo, estrutura a estrutura talvez do até da criogenia, para diminuir o volume, e uma questão aí que não desenvolveram, de maneira que o ônibus tinha que reabastecer antes de terminar a jornada. Pois bem, então, eu estou citando um projeto brilhante, mas dentre outros de asfaltamento, de construção de terminais, que essa empresa EBTU era quem promovia no Brasil todo. Mas extinguiram a empresa, a nova Constituição delegou aos municípios essa autonomia, A competência, e as empresas, ou seja, os municípios, eles não têm condição de bancar esses grandes projetos de transporte urbano que requer uma mudança, ou seja, altos investimentos na infraestrutura viária, que não é competência das empresas operadoras. Esse processo vem até hoje. Né? O governo federal de fora, os governos municipais ficaram a sós, né? E o transporte está no Brasil todo nessa decadência. Agora, ele fez uma afirmativa aí, só um instantinho. Ele fez uma afirmativa que as empresas estão reduzindo o número de ônibus para a população. Isso tem fundamento? Não, a frota, ela é de acordo com a demanda em operação. E essa demanda, ela não é estável ao longo do ano. Isso é um processo dinâmico, sempre ocorreu e ocorrerá. Né? Então, a demanda, ela tem uma oscilação, janeiro, fevereiro, período chuvoso, período de férias, meio do ano, dezembro. Então, isso ela não é
uma frota estável e não é uma... Aí não, Primeiro, eu acho que... Altamira, você não conhece esse setor, né? E eu digo porque conheço. Essa frota varia ao longo do ano, sempre variou e irá variar. O professor talvez tenha uma opinião sobre essa mudança da demanda ao longo do ano. Se a gente for discutir outras coisas, acaba fugindo. Eu acho que a prefeitura, só botar o caso da prefeitura não está aqui, Barreto, o mundo está mudando rápido e o Brasil esse ano mudou muito rápido. Então, tem muita gente que ainda não conseguiu assimilar essas mudanças, né? Então, particularmente, questão de transporte público, hoje a demanda de todos, inclusive das empresas, é que a prefeitura assuma um papel mais forte em termos de gestão do sistema, etc., para planejamento, para organização, etc. E havia uma tradição, que não é de hoje, é desde a primeira vez que Alberto Maranhão deu uma concessão a transporte público em Natal, para o bonde, em que bonde puxado a burro. O primeiro foi, a primeira concessão do bonde realmente foi a elétrico. O burro veio, mas aí, logo em seguida, acho que eles foram à Europa, viram lá... o elétrico. Viram o elétrico e no ano seguinte pediram... E aí, para dar uma garantia legal para o serviço, deram uma concessão mais longa. É importante só para... Então, só dizer, existe também, pode até ver outros aspectos, mas há também a questão de mentalidade e o modo como, historicamente, se lidou com o transporte público no Brasil, que foi delegar para as empresas que vão operar o mercado de transporte. Só que esse mercado não funciona. O bonde foi à falência, não por falta de capacidade técnica ou de capital, etc., que no final era uma empresa americana, multinacional, que operava a empresa de bonde de Natal. Foi a falência porque o sistema de transporte público não funciona no modo de mercado. Isso já está aprovado no mundo todo. Então, se as empresas não estão reduzindo, vão reduzir. Porque o atual sistema nosso é inviável. Estão reduzindo o quê? O preço da passagem? Porque a demanda está caindo. A demanda cai. Qual é o grande questionamento que tem que fazer? Usar moto, a usar carro. Qual é o grande questionamento que tem que ser feito? Inclusive que o Nilson sobre essa demanda, tocou no assunto. Só um instantinho sobre essa demanda. Deixa eu só tocar no assunto e você retorna. Há mais de 10 anos, essa demanda no transporte do Brasil, ela vem caindo. Não é em Natal, não. É no Brasil todo. E as razões são conhecidas. Não são coisas... É o aumento dos de moto e o aumento da frota redução do IPI. Porque é o seguinte, o que está no jogo, na essência do problema do transporte, aí, desculpe realmente, Nilson, eu não estudo essa parada técnica de empresarial, até porque eu faço parte do movimento anticapitalista. Na nossa perspectiva, a gente exterminaria essa lógica de empresários, porque os empresários... Como você colocou aí, Augusto Maranhão é uma pessoa boa, não se enganem, não, telespectadores. Empresário visionário, o empresário ele tem uma perspectiva essência, é ter lucro. Então, o que aconteceu no processo, antes quando o transporte era público, eu estudei um pouco, né, por outras linhas, não técnicas, linhas sociais, porque é essa a nossa perspectiva de movimento social, é estar dialogando com as pessoas, com a população, as suas demandas. O que é que aconteceu nesse processo da Constituição de 88, da permissão, das primeiras permissões? O Estado, você tem uma prática hoje no Brasil que é comum. Qual é o clichê que você escuta hoje quando se fala em serviço público? Qual é o clichê? O serviço público não presta. Não funciona. Funcionário público é vagabundo. Esse é o maior clichê e você escuta no dia a dia, nas feiras, em qualquer lugar, dentro da universidade, em qualquer lugar que você for, você escuta que o público não presta. Por quê? Isso vem de uma lógica do capital, de uma perspectiva de que o público não presta, então vamos contratar setores, vamos contratar empresários, porque esses são hábitos, esses têm profissionais que vão estudar em diversos cantos, só essa pequena máquina gerar lucro, gerar lucro, gerar lucro. Qual é a diferença do público para o privado? Porque é essa mistura, esse é o debate da essência do transporte. A partir do momento que nós conseguimos compreender o transporte como uma demanda social, trazer o transporte para a área do público. Uma demanda e um direito. E um direito essencial. A partir do momento que a gente trouxer ele para o público, romper essa lógica de que as prefeituras ou os governos ou o governo federal não têm condição de manter um transporte. Isso é uma lógica equivocada. Por quê? O que é que está por trás dessa lógica? É o lucro dos empresários, é o emprego de vários empresários. Mas está na nossa Constituição Federal. Deixa eu só concluir, eu ouvi, deixa eu só continuar. É rapidinho, aí você continua. E nessa lógica, por essa ferramenta, você nunca vai ter o transporte de qualidade.
você nunca vai ter um transporte de qualidade. Porque o empresário, ele trata o transporte assim como o vendedor de roupa na loja trata a roupa para o cliente. Ele não quer saber se aquilo é bom ou é ruim, ele vende um fetiche. Compra essa roupa porque você vai estar mais bonito com ela. Ele vende um fetiche. O empresário do transporte faz a mesma coisa. Ele vende um fetiche, uma ilusão. Porque no dia que o transporte deixar de ser mercadoria, que é isso que o Seturni faz hoje, transforma o transporte. É isso que Augusto Maranhão, com toda a sua competência, com toda a sua visão capitalista, excludente, com pequenas migalhas, vendendo pequenas migalhas, entender que o cara é um cara bom, visionário, isso é outra perspectiva. Mas você trazer para o transporte, o que é que você vai ter? Você tem um transporte que ele é para gerar lucro. O empresário aqui em Natal, e aí talvez o senhor estivesse lá no Seturni nessa época, eu milito nos movimentos sociais desde 1998, entrei um pouco cedo, e de lá para cá eu ouço a mesma balela do Seturni. O sistema está falido. O sistema está falido. Nós estamos tirando o empresário, as pessoas boas, idôneas, preocupadas com o bem-estar social, estão tirando do seu bolso para bancar o transporte. Mas espera aí, se você contar 98 para cá, você tem o quê? 14 anos, 15 anos, e o transporte está ruim, está gerando ônus, está sendo caro, não está gerando lucro, e por que não larga o osso? Se o ramo não dá certo, por que não larga o osso? Por que não larga? Olha, a gente tem que ver o outro lado, né? Vamos ver o outro lado, é isso. O investimento para se colocar uma empresa de ônibus não é coisa assim, pouco capital, né? Tem a infraestrutura de garagens, cada uma empresa que está operando, cada uma tem sua estrutura de garagem. Talvez o Altani nunca entrou em nenhuma para ver Já. quanto recurso uma entrou, empresa Altani? para aquele ônibus certeza, circular. Já participei de greves com companheiros rodoviários Para fechando aquele ônibus, garagem. agora deixa eu falar. Agora ele vai continuar. Para aquele ônibus circular, cada um ônibus daquele tem 5, numa média, empregados formais registrados, todos em dia com as suas obrigações sociais, né? A estrutura de garagem, que funciona 24 horas por dia, a estrutura de garagem, 365 dias por ano. Então, não é uma coisa assim simplória para você implementar e para você também desfazer. Só uma pergunta nesse seu raciocínio, pode ser, para você continuar? Diga. O senhor falou que... E por que, então, já que esses custos, eles existem, eles são reais, por que o Seturni se negou no dia 20... O Seturni teve uma ação judicial contra o Seturni para até dia 20 de setembro, se eu não me engano, ou dia 20 de julho, para o Seturni apresentar esse cálculo, porque o Seturni tem um cálculo mirabolante. O Seturni diz ao passageiro que ele compra pneu toda semana. Que o pneu do ônibus da Guanabara, do ônibus da Reunida, do ônibus da Santa Maria só dura uma semana. Deixa eu responder. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo de 2 minutos e você responde no início do próximo intervalo. 2 minutinhos a gente já volta. Já, 2 minutos.